Muita gente, quando começa a aprender russo, aprende alguma palavra, aprende como dizer eu gosto e já vem com uma frase do tipo Россия, я люблю Россия. Mas essa frase é gramaticalmente incorreta. Vamos ver alguns exemplos de como seria uma frase correta. Brasília, я люблю Бразилию. O nome feminino, Fernanda, я люблю Fernando. Uma palavra, música, я люблю музыку. Que esquisito essa mudança, não é? Por que acontece? Então, hoje nós vamos falar de um caso importantíssimo, que é o caso acusativo. Em russo é vinitelny падеж. Em russo o verbo acusar é vinit, por isso essa tradução e esse significado. Então vamos ver o que é esse tal de acusativo. Привет, друзья! Meu nome é Lisa, sou russa da Sibéria, sou linguista, poliglota e professora de russo, licenciada pela Universidade Estatal de Moscou. Neste canal e também no meu Instagram, eu conto para vocês sobre a língua russa e a cultura russa e compartilho alguns momentos da minha vida. Você está aqui pela primeira vez? Não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar um like caso você goste do vídeo. Hoje eu vou decifrar um dos casos que se chama acusativo. Você nunca ouviu falar dos casos? Então assista a este vídeo que eu vou linkar aqui em cima para você entender o que os casos são e depois voltar para este vídeo. A função base do acusativo é a função do objeto direto. Se você não gosta da terminologia de gramática, vamos pensar assim. Vê essa frase em português. Eu participei de um programa. Entre o verbo participar e o programa, tem a preposição de. Quando entra um verbo e um substantivo, tem uma preposição, tipo no caso de, que conecta essas duas partes da frase, esse substantivo tem função de um objeto indireto, porque tem uma preposição, então a conexão é indireta. Quando não tem essa preposição, o objeto é direto. Por exemplo, eu amo samba. Samba é um objeto direto da frase. Eu amo samba. Não tem nenhuma conexão entre essas partes da frase. Então vamos lá mais uma vez. O verbo participar existe um objeto indireto. O verbo amar, em português, exige um objeto direto. Agora vamos para o russo. Então, o acusativo, ele é um caso que acontece, a mudança que acontece com uma palavra que tem uma função do objeto direto na frase. Ao longo do seu aprendizado, você vai se deparar com muitos verbos que exigem um objeto direto. E você vai aprender a intuitivamente usar o caso acusativo. Mas agora que você está só começando, ou sei lá, revisando, a gente vai aprender os verbos mais usados do nível básico e o que esse tal de acusativo faz com uma palavra. Se você está num relacionamento sério com a língua russa, eu recomendo que você preste muita atenção e tenha muita paciência, porque no início é um pouco chato, mas com o tempo tudo começa a fazer sentido e fica bem legal. É impossível dominar um caso, todos os significados, todos os usos, em um vídeo de 5, 10 ou até 30 minutos. Então, o que eu faço quando ensino esse assunto, eu divido os conhecimentos numas porções pequenas. Hoje a gente vai comer a primeira porção. E no final do vídeo eu vou contar uma pegadinha muito importante do caso acusativo. Então, fique ligado. Vamos primeiramente ver o que é uma palavra no acusativo. A mudança das palavras inanimadas, as que não designam uma pessoa ou um animal, é muito simples. As palavras que têm o gênero masculino, neutro ou que estão na forma de plural não vão mudar. Olha que beleza! As palavras femininas, que geralmente terminam com a ou com ya, vão mudar da seguinte maneira. As que terminam com a vão mudar vão trocar a pelo u. E as que terminam em ya vão trocar ya pelo yu. É por isso que a Fernanda vira Fernando e Brasília vira Brasílio.
Agora vamos ver os verbos que exigem um objeto direto. Em outros termos, o caso acusativo. Como existe uma possibilidade de você ainda não ter dominado as conjugações dos verbos, eu vou passar aqui uma lista dos verbos, vou deixar esses verbos na descrição do vídeo também e vou dar todos os exemplos com uma conjugação só. Primeira pessoa do singular, conjugação já, eu, ok? Então, alguns dos verbos mais comuns que exigem o acusativo são читать, знать, изучать, писать, понимать, помнить, любить, хотеть, слушать, говорить, смотреть, есть, пить, готовить, делать. Agora vamos juntar essas duas informações. Primeiramente, a mudança da palavra no acusativo, segundo, o verbo que exige o caso acusativo. Por exemplo, o substantivo masculino, jornal. Jornal é revista em russo. Lembramos que os substantivos masculinos não mudam. Então, eu leio um jornal. Я читаю журнал. Muito simples. Uma palavra neutra, a mesma coisa. Письмо, carta. Я читаю письмо. Eu leio uma carta. Um substantivo em forma de plural. Газеты, jornais. Я читаю газеты. Eu leio os jornais. Nada muda. E agora o feminino. Primeiro exemplo. Книга, que é um livro. Книга. A vai mudar para o U. Я читаю книгу. Я читаю книгу. Eu leio um livro. Outro exemplo com uma terminação ya. Bíblia. Uma bíblia. Bíblia. O exemplo é Я читаю Библию. Porque ya muda para o yu. Ok? Resumindo, o verbo читать é um verbo que exige um objeto direto que tem que estar no caso acusativo. E o único substantivo que muda nesse caso é o substantivo feminino. É isso. E você pode perguntar, Lisa, é um fim do mundo se eu falar я читаю книга ao invés de я читаю книгу? Até que nesse caso específico não é o fim do mundo. Vai soar esquisitíssimo, mas as pessoas vão entender o que você está querendo dizer. Mas existem muitas situações quando as frases ficam muito confusas e impedem a compreensão. Por isso é melhor já fazer um esforcinho e ir se acostumando com o uso desse caso. Aliás, esse negócio das frases serem muito confusas, se você não usar os casos, aplica a todos os casos. O russo tem uma ordem mais flexível da frase, então se a gente não tiver a mudança da palavra, algumas frases, muitas frases vão ficar incompreensíveis. Então por isso que a gente começa a aprender o caso com esses exemplos bobinhos, para você se acostumar com a função do caso, para começar a sentir o significado do caso. E com o tempo você vai poder usar ele de uma forma mais complexa, mais elaborada, que vai tornar o seu discurso lindíssimo. Vamos fazer mais um exemplo com o verbo любить, amar. Falando de algumas atividades ou coisas, tem significado de gostar, ok? Por exemplo, tem a palavra futebol, em russo, futebol. Eu amo futebol. Я люблю футбол. Futebol é uma palavra masculina, não muda nada. Ou uma palavra de neutro, que é вино. Я люблю вино. Eu gosto de vinho. Eu amo vinho. Я люблю вино. Nada muda. Ou uma palavra no plural, por exemplo, шахматы, que é xadrez. Я люблю шахматы. Nada mudou. E vamos ver dois exemplos de feminino. Música. Я люблю музыку. Lembramos que A vai ser trocado pelo U. E outro exemplo, Brasília. Я люблю Бразилию. Ok? Que a gente troca ya pelo you.
E é isso aí, meus queridos amantes de russo. Da próxima vez que usar um desses verbos que eu listei aqui, repare no substantivo que segue e caso o substantivo seja feminino, troque a última vogal, A pelo U e Ya pelo Yu. Se você ainda não dominou os gêneros dos substantivos, assista a outro vídeo que eu fiz para você entender como isso funciona. E um detalhe importantíssimo, no título do vídeo você vê uma palavra inanimado, pois a regra dos substantivos animados, as que são pessoas, animais, vai ser um pouco diferente. Procure saber a diferença entre os substantivos animados e inanimados e não se estresse muito, porque tudo se aprende com o tempo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou mesmo, deixe um likezinho para me apoiar e para eu saber que estou fazendo uma coisa certa e que estou ajudando alguém. Deixe um comentário se você gostou também ou faça uma frase sua, no caso acusativo, com alguma coisa que você gosta, por exemplo. Я люблю de tal coisa. Coisa, tá? Não pessoa. Aliás, pensando bem, você pode falar com o meu nome, por exemplo, Я люблю Лизу. No feminino vai funcionar da mesma maneira. Muito obrigada, спасибо e пока-пока!